No exato momento em que ela atravessou o portão para seu tão esperado casamento, um som grave e gutural cortou o ar. Seu fiel labrador preto bloqueava a passagem, olhos desesperados fixos nela, o corpo trêmulo como se quisesse dizer algo urgente. Os convidados pararam, em choque, enquanto a noiva tentava entender o que estava acontecendo. Mas o que ninguém sabia era que aquele gesto desesperado mudaria tudo, e que a escolha dela, ao decidir ouvi-lo, revelaria o verdadeiro significado do amor incondicional. Naquele dia, enquanto a multidão se reunia ao redor do pequeno jardim florido, aguardando ansiosamente a chegada da noiva, Emily ajustava o véu diante do espelho antigo da capela, respirando fundo para acalmar os nervos. Porém, quando finalmente atravessou o portão para iniciar a caminhada até o altar, algo inesperado aconteceu. Max, seu fiel labrador preto, postou-se diante dela, bloqueando a passagem com o corpo robusto. O burburinho dos convidados cessou de imediato, e um silêncio inquietante tomou conta do ambiente. "O que foi, garoto?" Ela sussurrou, abaixando-se para acariciar sua cabeça. "Está nervoso também? Vamos, temos que ir." Max não se moveu. Em vez disso, pressionou o focinho contra suas pernas, emitindo um som baixo e gutural que nunca havia feito antes. Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu pai, Thomas, aproximou-se rapidamente com um olhar confuso. "Está tudo bem?" perguntou, colocando a mão no ombro dela, mas mantendo uma distância respeitosa do cão. Max lançou um rosnado grave e abafado, fazendo Thomas hesitar e recuar um passo. Emily olhou para o pai, depois para Max, sentindo o coração disparar. Aquele comportamento não era típico de seu companheiro de tantos anos. Ela se agachou, segurando o rosto de Max com as mãos, e notou algo que havia passado despercebido até então: o tremor leve nas patas e o ritmo ofegante da respiração. A sensação de pânico apertou seu peito, e ela teve que conter as lágrimas. "Emily!" chamou sua madrinha Helena com a voz carregada de preocupação. "O que está acontecendo? Estamos ficando sem tempo." Mas Emily não deu atenção ao chamado. O mundo parecia ter diminuído até caber apenas naquele pequeno círculo entre ela e Max. De repente, seu noivo, Nathan, apareceu ao seu lado, o semblante preocupado. "O que houve?" ele perguntou, baixando-se ao lado dela. Emily mordeu o lábio, tentando manter a calma. "Algo está errado com Max", murmurou a voz trêmula. Ele nunca agiu assim antes. Nathan colocou a mão no ombro dela, tentando tranquilizá-la. "Talvez ele esteja só nervoso com a movimentação", sugeriu, mas não havia convicção em seu tom. Emily balançou a cabeça, os olhos fixos no cão que agora a olhava com um misto de dor e súplica. As memórias passaram por sua mente como um turbilhão. Max, ainda um filhote desajeitado, tropeçando no jardim da infância. Max deitado ao seu lado quando perdeu a avó. Max a acompanhando em longas caminhadas solitárias quando tudo parecia desmoronar. Ele sempre fora seu apoio incondicional, e agora era ele quem precisava dela. Com um movimento decidido, ela se levantou e declarou: "Vamos levá-lo ao veterinário." Thomas arregalou os olhos, surpreso. "E o casamento?" perguntou incerto. Emily olhou para Nathan, esperando uma reação contrária, mas ele apenas sorriu com ternura e concordou. "Max vem primeiro", disse Nathan, sem hesitar. "Não se preocupe", Emily respondeu ao pai. "A cerimônia pode esperar. Eu preciso estar com ele." Os convidados permaneceram em choque enquanto observavam Emily, ainda vestida de noiva, guiar Max em direção ao carro estacionado na entrada da capela. O vestido branco agora estava manchado de terra e grama, mas ela não parecia notar. Nathan a seguia de perto, já discando para o veterinário de emergência, enquanto Thomas, seu pai, tentava explicar rapidamente a situação ao ministro. Mesmo em meio ao caos e à preocupação, Emily não desviava os olhos de Max. Ele se apoiava contra ela, sua respiração ofegante e irregular, denunciando o esforço que fazia para manter-se de pé. Era como se toda sua energia estivesse sendo gasta em permanecer ao lado dela. Na mente de Emily, uma única certeza: ela precisava levá-lo para receber ajuda. Assim que entraram no carro, Nathan assumiu o volante, apertando o celular contra o ouvido enquanto falava com a recepcionista da clínica veterinária. Emily acomodou Max no banco de trás, sua cabeça pesada repousando sobre seu colo. O vestido de noiva acumulava-se ao redor dela, rendas já enrugadas e manchadas, mas nada disso importava. Cada movimento lento do peito de Max parecia uma contagem regressiva cruel. Nathan, com os dedos trêmulos no volante, olhava repetidamente pelo retrovisor, o maxilar tenso. "Estamos quase lá", ele disse, tentando soar seguro,
embora seu olhar traísse a ansiedade. Emily secou uma lágrima que escapava, acariciando o focinho escurecido de Max com delicadeza. Eu devia ter percebido, murmurou, a voz sufocada pela culpa. Ele estava agindo diferente durante toda a semana. Achei que fosse só a agitação do casamento. Nathan lançou-lhe um olhar firme, mas compreensivo. Não tinha como saber, hein? Respondeu em tom sereno. O importante é que estamos fazendo o que ele precisa agora. As luzes quentes da clínica veterinária surgiram à frente e Emily sentiu um alívio desesperado ao ver o carro finalmente parar. Dr. Samuel, o veterinário de Max há anos, já os aguardava do lado de fora, de jaleco, com a expressão preocupada. Quando Nathan abriu a porta traseira, o veterinário se aproximou rapidamente, ajudando Emily a carregar Max para dentro. O ambiente tinha um cheiro familiar de antisséptico e desinfetante, mas havia algo de acolhedor na presença calma do médico. Emily segurava a pata de Max enquanto ele era colocado na mesa de exames, os olhos do cão fixos nela, como se buscassem algum tipo de certeza. Dr. Samuel começou a examiná-lo, os movimentos precisos e delicados, mas o silêncio entre eles parecia pesar mais do que qualquer palavra. Finalmente, o veterinário ergueu o olhar, sua expressão carregada de empatia. Max está com insuficiência cardíaca avançada, disse, a voz baixa e ponderada. O estresse do dia agravou os sintomas. Vamos administrar medicamentos para aliviar o desconforto, mas estamos falando de meses, não de anos. O chão pareceu sumir sob os pés de Emily, e sua mão apertou com força a de Nathan em busca de apoio. Ele está sofrendo? Ela sussurrou, mal conseguindo manter o controle sobre a própria voz. Dr. Samuel balançou a cabeça devagar. Não acredito que esteja sentindo dor, garantiu. Mas ao bloquear sua passagem na cerimônia, ele estava pedindo ajuda. Foi a forma dele de dizer que não estava bem. As lágrimas caíram livremente agora, e Emily encostou a testa na de Max, sentindo o calor de seu pelo e o ritmo vacilante da respiração. Me desculpa, amigão, murmurou, os olhos fechados para conter o desespero. Eu devia ter percebido antes. Nathan se ajoelhou ao lado dela, envolvendo-a com o braço, oferecendo um conforto silencioso. O que podemos fazer agora, doutor? Ele perguntou, a voz baixa e firme. Como garantimos que ele fique confortável? Dr. Samuel explicou o tratamento, sugerindo cuidados paliativos e monitoramento constante. Mas Emily mal registrava as palavras, sua mente perdida em memórias e promessas silenciosas. Antes que Emily pudesse dizer qualquer coisa, a porta da clínica se abriu com um rangido leve. Emily, a voz forte e serena de Thomas, seu pai, preencheu o pequeno espaço enquanto ele entrava, seguido por sua mãe, Marta, pelo pastor Samuel e por Alice, sua melhor amiga e dama de honra. O semblante firme de Thomas parecia suavizado pela preocupação ao ver Max deitado na mesa de exames. Marta, sempre tão controlada, enxugava as lágrimas com um lenço de tecido bordado, enquanto Alice segurava o telefone com um sorriso encorajador. Os convidados estão tranquilos, disse ela com um olhar seguro. E talvez a gente nem precise cancelar o casamento. Emily respirou fundo, surpresa. O que você quer dizer com isso? Perguntou hesitante enquanto acariciava a cabeça de Max. O pastor Samuel se aproximou com um sorriso gentil. Se você quiser, podemos realizar a cerimônia aqui mesmo, disse ele, com uma serenidade que parecia abraçar o momento. Max pode ficar ao seu lado, afinal, ele faz parte da sua vida e da sua família. Emily sentiu o peito apertar, uma onda de emoção subindo por sua garganta. Virou-se para Nathan, buscando qualquer traço de dúvida ou incerteza, mas ele apenas sorriu suavemente. Não é o casamento que planejamos, ele disse, com os olhos brilhando de compreensão, mas parece o certo a se fazer. Emily soltou uma risada entre lágrimas, o peso do momento suavizando com a decisão tomada. Ela apertou a mão de Nathan, sentindo o conforto da escolha. Vamos fazer isso, disse, com um brilho determinado no olhar. Em menos de uma hora, a clínica se transformou em um ambiente acolhedor e caloroso, com flores improvisadas em vasos de vidro e algumas cadeiras trazidas da recepção. Alice arrumou o vestido de Emily e ajustou o véu amassado, enquanto Nathan passava a mão no terno amarrotado, tentando dar alguma dignidade ao visual. Para ela, ele nunca parecera tão perfeito. Max estava deitado aos pés do casal, a cabeça apoiada no chão, abanando o rabo preguiçosamente, como se compreendesse o que estava acontecendo. O pastor Samuel tomou seu lugar, abrindo o pequeno livro de cerimônias, enquanto Emily e Nathan trocavam olhares cúmplices e sorridentes. Estamos aqui para celebrar não apenas o amor que une Emily e Nathan, começou o pastor, mas também a força que os trouxe até aqui, juntos,
apoiando quem tanto lhes deu amor e lealdade. Enquanto os votos eram trocados, as mãos entrelaçadas firmemente, Emily sentiu uma certeza profunda, quase palpável. Não era o casamento com o qual haviam sonhado, mas a simplicidade e a verdade daquele momento eram perfeitas. Quando o pastor os declarou oficialmente marido e mulher, Max soltou um leve som rouco, quase como um grunhido satisfeito. O som arrancou risos e lágrimas dos poucos presentes, e Emily inclinou-se para dar um beijo na testa de Max, sentindo o alívio se espalhar pelo peito. Mais tarde, naquela noite, em vez de uma festa cheia de luzes e música, Emily e Nathan estavam sentados no chão da sala de estar do pequeno apartamento, ainda em seus trajes de casamento. Max repousava entre eles, a cabeça sobre as pernas de Emily, enquanto uma leve brisa atravessava a janela aberta. Pediram comida chinesa e dividiram os pratos comedidamente, o aroma de gengibre e molho agridoce preenchendo o ambiente como um abraço acolhedor. Cada mordida carregava um alívio compartilhado, uma aceitação de que o caos daquele dia apenas os aproximara mais. Nathan olhou para Emily, um sorriso suave em seus lábios. Pode não ter sido o casamento que planejamos, ele comentou, a voz carregada de carinho e gratidão. Mas, para nós, foi o casamento perfeito. Emily passou os dedos pelo pelo de Max, um sorriso sereno no rosto. Foi graças a ele, ela murmurou. Ele nos lembrou do que realmente importa. Os meses que se seguiram ao casamento improvisado foram uma mistura de momentos doces e dolorosos. O tratamento proporcionou a Max um tempo precioso ao lado de Emily e Nathan. Nos dias bons, ele parecia o mesmo companheiro alegre de sempre, trotando pela casa, abanando o rabo ao ver o casal e aproveitando passeios curtos pelo quintal, onde tantas lembranças foram construídas. Mas, inevitavelmente, os dias difíceis também chegaram. Algumas manhãs, Max mal conseguia erguer a cabeça. E nesses dias, Emily e Nathan permaneciam ao seu lado, adaptando suas rotinas para garantir o máximo de conforto. A sensação de que o tempo estava se esgotando pairava sobre eles, mas ambos se recusavam a deixar que a melancolia tomasse conta. Numa noite fria de inverno, a casa estava silenciosa. Emily se sentou no chão da sala, com a cabeça de Max repousando pesadamente em seu colo, enquanto ela acariciava suas orelhas suavemente. O calor do corpo dele parecia dissipar parte da tristeza que já se acumulava em seu coração. Na cozinha, Nathan preparava 2 canecas de chocolate quente, tentando manter o ar acolhedor mesmo em meio à preocupação. Você foi o melhor garoto de todos, Max. Emily sussurrou, sentindo as lágrimas escorrerem. Meu melhor amigo. Sempre. Pouco depois, Nathan entrou na sala, trazendo as canecas fumegantes e colocando uma ao lado dela. Ajoelhou-se ao seu lado, observando a expressão tranquila de Max enquanto suspirava. Como ele está? Perguntou, mantendo a voz baixa e cautelosa. Emily deu um sorriso fraco, sem tirar os olhos do cão. Está cansado, mas está aqui. E isso é o que importa. Nathan passou um braço ao redor dela, beijando levemente sua têmpora. Ele é um guerreiro, murmurou. Igual a você. As palavras se alojaram em seu coração, doces e dolorosamente verdadeiras. Com o passar das semanas, os momentos bons se tornaram cada vez mais raros, e os difíceis começaram a pesar mais do que antes. Mas Emily se recusava a perder a esperança, permanecendo ao lado de Max em cada pequeno movimento e em cada respiração difícil. Então, numa manhã clara de primavera, Max deu seu último suspiro de forma serena, como se soubesse que era hora de descansar. O céu estava limpo, o sol aquecia o quintal, e o perfume das flores preenchia o ar. Emily e Nathan ficaram com ele o dia inteiro, oferecendo seus petiscos favoritos e sussurrando palavras de carinho e agradecimento. Cada gesto era carregado de amor, e quando Max fechou os olhos pela última vez, estava envolvido pelo toque gentil de suas mãos e pelo som suave de suas vozes. Naquela noite, o silêncio parecia mais intenso do que nunca. Emily sentou-se à mesa da cozinha, olhando para a cama vazia de Max, sentindo um vazio esmagador no peito. Nathan se aproximou silenciosamente e pousou a mão no ombro dela, apertando de leve em um gesto de conforto. Você deu a ele uma vida cheia de amor, Emily, disse baixinho. Ele sempre soube o quanto significava para você. Ela assentiu, tentando controlar as lágrimas que escorriam por seu rosto. Ele me ensinou tanto, sussurrou, a voz entrecortada, sobre amizade, lealdade e amor incondicional. Só sinto
tanta falta dele. Nathan segurou sua mão, oferecendo um suporte silencioso, sem dizer palavras vazias ou promessas ilusórias. Apenas ficou ali, ao lado dela, permitindo que o luto tomasse seu tempo. Nos dias seguintes, Emily e Nathan continuaram honrando a memória de Max, não apenas com recordações, mas na forma como transmitiam o mesmo amor ao mundo ao seu redor. Riam ao lembrar das travessuras, guardavam a coleira no hall de entrada, como uma lembrança constante, e viviam o legado de afeto e dedicação que Max deixara para trás. A presença dele parecia ecoar nos pequenos hábitos que desenvolveram ao longo dos anos, e o amor silencioso que preenchia a casa nunca desapareceu, apenas se transformou em algo mais profundo e duradouro. Certo dia, enquanto organizava o armário da sala, Emily encontrou a velha coleira de Max, guardada com cuidado numa pequena caixa de madeira. A etiqueta ainda tinha seu nome gravado, com as letras levemente desgastadas. Ela segurou o objeto por um momento, e um sorriso melancólico surgiu em seus lábios. "Você sempre foi tão especial", murmurou, lembrando-se das manhãs em que Max aparecia com o brinquedo favorito na boca, esperando por um passeio. Nathan se aproximou, pousando a mão em seu ombro. Ele tinha uma alma velha e sábia, como se sempre soubesse o que estávamos sentindo. Comentou com um sorriso tranquilo. Emily suspirou, colocando a coleira de volta na caixa e fechando a tampa. "Eu nunca vou esquecer", disse ela. "Mas talvez eu precise encontrar um novo propósito, algo que faça sentido." Alguns dias depois, Emily e Nathan decidiram ir até o abrigo local, o mesmo onde, anos antes, ela havia adotado Max. O ambiente trouxe de volta memórias, que agora carregavam uma sensação menos dolorosa, como se algo dentro dela tivesse finalmente encontrado um lugar de repouso. Enquanto caminhavam pelos corredores, a funcionária os levou para a área dos cães mais velhos, explicando que muitos daqueles animais estavam ali há anos, esperando por um lar. Emily passou por várias baias, estendendo a mão para acariciar focinhos que se aproximavam das grades, buscando qualquer sinal de conexão. Foi então que, em um canto mais afastado, ela notou um cão mestiço de porte médio, com a pelagem marrom já salpicada de branco ao redor do focinho. Os olhos profundos e melancólicos permaneciam fixos no chão, como se sua presença ali fosse algo que ele simplesmente aceitasse, sem mais lutar contra. Emily se aproximou devagar, ajoelhando-se diante da grade. O cão ergueu a cabeça com cautela, movendo-se lentamente em sua direção, como se estivesse medindo a segurança daquele gesto. Quando seu focinho tocou a mão de Emily, um calor familiar percorreu seu peito, mas não como uma substituição. Era mais uma sensação de aceitação, uma conexão que trazia consigo algo de esperança e compreensão silenciosa. A funcionária explicou que o cão havia chegado recentemente, após a morte de seu antigo dono. Desde então, permanecera apático, sem reagir muito aos estímulos ao redor. A ideia de trazê-lo para casa pareceu natural, como se aquele encontro tivesse sido predestinado. Um ato de continuidade e cuidado. Naquela noite, o cão, agora chamado Charlie, dormiu enrolado no velho cobertor de Max, acomodando-se como se finalmente tivesse encontrado um refúgio seguro. Emily sentou-se ao lado dele, acariciando as orelhas macias enquanto o silêncio preenchia a sala de estar. Nathan se juntou a ela, e os dois permaneceram ali, compartilhando o momento com um conforto tranquilo. A casa, que antes parecia vazia e melancólica, aos poucos voltou a ganhar vida. A presença calma e observadora de Charlie trouxe uma leveza silenciosa, quase como se Max tivesse deixado um espaço que só poderia ser ocupado por quem também precisasse de redenção e carinho. Emily entendeu que o amor que Max havia deixado para trás não precisava ser trancado dentro de si. Ele podia ser compartilhado, estendido para uma nova vida que também precisava de aconchego. Na aceitação daquela jornada, encontrou uma forma de seguir em frente, não substituindo, mas transformando o vazio em um novo começo. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta. Compartilhe com quem você ama e nos conte nos comentários como o amor e a amizade mudaram sua vida. Até o próximo vídeo.